O tema de hoje, como já sabem, foi divulgado, chama-se As 14 Espécies Criticamente em Perigo. E eu vou usar um bocadinho este webinário para falar um bocadinho mais em detalhe sobre a questão não só das espécies criticamente em perigo, mas das questões dos estatutos de ameaça e, um, e dos livros vermelhos que já foram feitos, porque eu entendo que este tema é um tema que, por um lado, é muito interessante em termos do conhecimento sobre as nossas aves selvagens, por outro lado, é muito relevante no que diz respeito à conservação, e portanto é um assunto que eu acho que é importante abordar. Aliás, isto daria para muitos webinários e eu espero voltar a estas questões no futuro, mas escolhi estas 14 espécies em perigo porque o tema é tão vasto que não dá para fazer tudo num webinário. Portanto, hoje abordamos este conjunto de espécies e depois no futuro logo se vê. E, portanto, como eu dizia, por um lado é um assunto interessante, por outro lado é muito relevante, mas ao mesmo tempo é extremamente confuso, porque a informação, para quem não esteja completamente por dentro destas temáticas, pode ser muito difícil não só encontrar a informação, como inclusivamente entendê-la. E, portanto, eu na primeira parte da apresentação vou falar um bocadinho de aspectos gerais relacionados aqui com, a, com estas questões dos livros vermelhos que foram feitos, e depois na segunda parte vamos falar das espécies. E já agora queria dizer também o seguinte, deixar aqui referência a duas outras gravações que podem ser do vosso interesse. A primeira é um webinário que foi feito há, penso que o ano passado, e que está no canal YouTube, que tinha a ver exatamente com os estatutos de ameaça. E que explica um bocadinho mais em detalhe como é que isto está estruturado. O segundo é um episódio do podcast A Viagem do Maçarico, que é um podcast da autoria da Alba Villarroia e que teve um episódio que contou com a minha participação e do Carlos Pacheco, que foi gravado em dezembro, salvo erro, dezembro do ano passado, e em que foi quando a lista vermelha mais recente foi publicada, e em que eu e o Carlos partilhámos um bocadinho as nossas impressões sobre aquilo que é o conteúdo da lista vermelha. Portanto, não estivemos a falar especificamente sobre as espécies criticamente em perigo, mas de qualquer forma, penso que para quem se interessar por estas questões poderá ter interesse em ouvir esse episódio também para ficar a perceber um bocadinho melhor esta temática, que, como eu disse, a informação às vezes é um bocadinho confusa. Portanto, eu também irei voltar a isto no futuro para ajudar um bocadinho a compreender melhor toda esta temática. Então, vamos avançar, vamos falar das 14 espécies criticamente em perigo. E começo por mostrar este gráfico, que é um gráfico que está em vários sítios, está, por exemplo, no site da UCN, que eu já vou explicar o que é. E basicamente, esta versão só encontrei em inglês, eu depois já vou mostrar um outro em português, que é um bocadinho diferente. Basicamente, isto é uma escala que existe com os chamados estatutos de ameaça, e não estatutos de conservação, como às vezes as pessoas dizem. Ou também houve uma altura que eu dizia isto mal, estatuto de conservação é uma coisa um bocadinho diferente. Estas categorias, o nome correto é estatuto de ameaça. E o estatuto de ameaça mede, como está escrito aqui à direita, Extinction Risk, mede o risco de extinção de uma espécie, basicamente. É o risco, não é a probabilidade, como às vezes também já tenho visto escrito em alguns documentos. Mede o risco de extinção. O risco não é quantificado, portanto, não é uma probabilidade a dizer que é 50% ou que é 80%, é um risco, de certa maneira, subjetivo, e que estas categorias estão ordenadas, depois é dado aqui um gradiente de cores que começa das mais frias para as mais quentes, em que começa pelo Least Concern, que são as espécies que estão numa situação chamada pouco preocupante, portanto, em que se considera que não há risco de extinção. Depois há o Near Threatened, que é o quase ameaçado, e depois há estas de ameaça e depois as que estão extintas. Mas eu já voltarei a isto mais à frente, isto para já é só para partilhar aqui o diagrama, que é um bocadinho o que serve de base à classificação então das espécies de acordo com o seu estatuto de ameaça. Ora bem, os estatutos de ameaça são definidos, por um lado, a nível mundial e, por outro lado, a nível nacional ou regional. Regional aqui pode ser um conjunto de países.
pode ser, por exemplo, a nível europeu e também a nível nacional. Ora, a nível mundial, quem coordena a atribuição dos estatutos de ameaça é uma entidade chamada IUCN, que é International Union for Conservation of Nature, ou em português, às vezes escreve-se UICN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E esta IUCN tem uma data de parceiros que, em conjunto, preparam e trabalham a informação para produzir os estatutos de ameaça. Um desses parceiros, que é o parceiro para a parte das aves, é a BirdLife International, que é uma organização não governamental mundial dedicada ao estudo e à conservação das aves selvagens e que tem parceiros por todo o mundo, que em Portugal é a CEPEA, como possivelmente saberão. A nível nacional já tem havido várias avaliações e que têm sido coordenadas pelo ICNF, que anteriormente tinha outras designações, e no caso mais recente com a participação de várias entidades parceiras. Portanto, assim, resumidamente, quem são as entidades que definem os estatutos de ameaça. Falando um bocadinho dos estatutos mundiais, nós depois já vamos focar-nos na situação nacional. Nos estatutos mundiais, nós temos então o site da IUCN, há um site institucional e depois há um site que tem o endereço que agora aparece aqui em baixo, que é iucnredlist.org. IUCN, que é, portanto, é a entidade, International Union for Conservation of Nature, e Red List, que é a lista vermelha. E neste site, quando abrimos este site, aparece-nos isto aqui. Que estão a ver, as espécies que estão aqui não são sempre as mesmas, isto vai rodando. Portanto, neste caso temos aqui uma ave, um mamífero, um réptil, um anfíbio, mas isto vai sempre variando e se forem lá amanhã ou daqui a uns dias, as espécies já podem ser outras. Portanto, há sempre aqui umas que estão em destaque e nós depois podemos pesquisar aqui nesta caixa escrevendo, por exemplo, um nome científico ou um nome comum, e isso vai nos levar até à ficha de avaliação dessa espécie a nível mundial. E permite-nos obter informação sobre a dimensão da população, os estatutos de ameaça, os critérios que levaram à atribuição daquele estatuto. A IUCN avalia, como eu disse, não é só aves, avalia toda a espécie de animais e de plantas. Até hoje já estão avaliadas, creio que 157 mil espécies diferentes de todos os grupos taxonómicos. Penso que no caso das aves estão praticamente todas, ou quase todas. Portanto, as aves é um dos grupos que está com uma melhor cobertura, o que não surpreende, porque é um grupo que dedica... primeiro não são tantas como, por exemplo, insetos ou plantas. E depois há entidades que se dedicam diretamente ao estudo das aves. Mas quando vamos falar de plantas, provavelmente só uma pequena parte é que está avaliada e a mesma coisa para os insetos. Portanto, enfim, para quem quiser saber mais sobre os estatutos de ameaça a nível mundial, a melhor fonte de informação é então este site iucnredlist.org. Neste site, para além de termos as fichas, temos aqui também este diagrama que tem então a lista de entidades parceiras, portanto está aqui no meio a IUCN e depois aqui à volta várias entidades que incluem universidades e outras organizações, umas não governamentais também. Cá está a BirdLife International, aparece aqui, que é a entidade que colabora na parte das aves, enquanto que outras entidades não colaboram só num grupo taxonómico, colaboram em vários. Portanto, há aqui no fundo, isto é uma parceria alargada com entidades de vários continentes e que tem como objetivo, então, trabalhar esta informação. E então volto aqui a este diagrama que está no site da IUCN e que explica as categorias e depois tem lá muita informação sobre a metodologia para quem quiser perceber mais em detalhe como é que estas categorias são atribuídas, mas eu já falei nisto noutros webinários, mas recuperando um bocadinho, começando aqui pelo verde, o list concern então é as espécies que estão com o estatuto pouco preocupante, são aquelas que não estão ameaçadas. O near threatened é uma categoria que eu costumo chamar uma categoria de transição, são as espécies que, embora não estando ameaçadas, porque as que estão ameaçadas são só as que estão dentro deste retângulo que está tracejado. As near threatened não estão ameaçadas, mas poderão vir a estar no futuro porque há nuvens no horizonte, vamos chamar assim. Portanto, por isso é que eu digo que é uma categoria de transição. E depois temos 3 categorias em que a espécie é considerada ameaçada, que é vulnerável, que aparece aqui com o amarelo, enquanto que o NT aparece aqui com um verde, quase um verde-limão, não é? Assim, uma mistura entre verde e amarelo. O vulnerável já está com amarelo, depois a seguir temos em perigo, que é endanger, e depois o criticamente em perigo,
que é aquela em que são as espécies em que se considera que há um risco iminente de extinção na natureza. Portanto, há um risco muito elevado da espécie desaparecer. E é destas que vamos falar hoje, mas para o caso português. E depois, ainda há duas categorias mais acima. Uma é Extinct in the Wild, que significa extinto na natureza, que é o EW. Isto significa que a espécie atualmente não existe em estado selvagem, mas existe em cativeiro. E, em alguns casos, tem havido programas de reprodução em cativeiro com vista a salvar, acho que é mesmo o termo, salvar a espécie e reintroduzi-la na natureza. E, em alguns casos, isto tem sido conseguido com sucesso. Portanto, Extinct in the Wild existe em cativeiro, mas não em liberdade. E o Extinct, que é o EX, que é o negro, este aqui significa que nem em liberdade, nem em cativeiro, o último exemplar morreu e, portanto, a espécie já não integra a lista de organismos vivos. Depois temos duas categorias aqui em baixo. Temos o DD, que é o Data Deficient, que significa informação deficiente. Significa que a informação disponível não permite atribuir um estatuto de ameaça. Ou seja, não há dados suficientes para se conseguir classificar a espécie. É também uma categoria supostamente provisória, portanto, espera-se que no futuro as espécies que estão no DD possam transitar para outra categoria quando houver informação mais detalhada. E o Not Evaluated é não avaliado, portanto, são espécies que não foram alvo de avaliação por várias razões, que pode ainda não ter havido recursos, por exemplo, para as avaliar, como eu disse, no caso das plantas ou dos insetos, são milhões e, portanto, há muitas que não estão sequer avaliadas, não há qualquer tipo de avaliação. O DD significa que houve uma tentativa de avaliação, mas não se conseguiu atribuir uma categoria. Aqui um diagrama também que está no site da IUCN, eu não vou estar a ler isto tudo, mas que de certa maneira representa, aqui de uma forma mais esquemática, estas categorias, em que tem aqui estas, portanto, do LC, do List Concern, até ao extinto, da direita para a esquerda, com alguns exemplos de espécies que estão nas várias categorias, como podem ver. Portanto, no List Concern, por exemplo, temos aqui a Bald Eagle, que é aquela águia americana de cabeça branca, ou o lobo cinzento, ou o Bottlenose Dolphin, que é o roaz corvineiro, e depois, pronto, obviamente aqui noutras categorias, no criticamente em perigo temos o condor da Califórnia, o gorila da montanha ou o rinoceronte preto, e depois aqui espécies que estão extintas na natureza ou extintas, e aqui embaixo tem alguns dos critérios que são usados para colocar uma espécie nestas categorias. Atenção que isto são critérios para colocar quando estamos a fazer a avaliação a nível mundial. Quando passamos para a escala regional ou nacional, os critérios têm que ser ajustados. Portanto, à escala mundial, normalmente, os critérios são estes. Eu agora não vou estar a ler tudo, porque isto é bastante extenso, mas fica já aqui também este resumo, só para saberem que no site da IUCN é possível encontrar informação mais detalhada que explica como é que é feita esta avaliação. Agora, passamos para a escala regional, e regional aqui significa que é uma região geográfica. Como eu disse, pode ser um país, mas também pode ser um continente. Por exemplo, existe o Livro Vermelho Europeu, que faz as avaliações dos estatutos de ameaça para a Europa como um todo, e que também foi feito pela BirdLife, mas nesse caso já é um estatuto regional, porque só considera o que se passa na região e não se considera o que se passa fora da região. Este aqui, por acaso, encontrei a versão em português. Portanto, aqui já temos as categorias em português. Há umas diferenças em relação ao gráfico anterior, porque há duas categorias adicionais. Uma delas é aqui este roxo, que é o RE. O RE significa regionalmente distinto. Isto não existe no mundial, existe só no regional. Regionalmente distinto significa que a espécie deixou de ocorrer na região avaliada, mas continua a ocorrer fora da região. Um exemplo típico é o toirão, que é o Tornix silvaticus, deixou de ocorrer na Europa, está considerado extinto na Europa, RE, porque ele continua a existir em África. E, portanto, não está extinto a nível global, mas está regionalmente extinto a nível europeu. Portanto, esta categoria só existe em avaliações regionais. Outra categoria que só existe em avaliações regionais é o NA. Eu há pouco falei do NE, que é o não avaliado. Portanto, quando não foi avaliado, o NA significa que não se aplica, é uma espécie que não ocorre na região, ou que só ocorre de forma muito esporádica e, portanto, não é aplicável a categorização do estatuto de ameaça nestes casos. Portanto, estas são as diferenças em relação ao mundial. Então, vamos agora deixar as avaliações mundiais e vamos falar concretamente do caso português.
Ora, os estatutos de ameaça em Portugal já foram objeto de três conjuntos, três avaliações, três livros vermelhos. O primeiro foi este livro, que hoje em dia é bastante difícil de arranjar, é uma publicação de 1990 e que foi publicado pelo, na altura, SNPRCN, que está aqui escrito em cima, Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que mais tarde, em 2000 e... Não, peço desculpa, em 1993 se passou a chamar ICN, e que depois em 2008 se passou a chamar ICNB, e que em 2012 ou 13 se passou a chamar ICNF. Mas este organismo foi o antecessor do ICN. E antes disso tinha-se chamado Serviço de Estudos do Ambiente, portanto já teve várias designações. E na altura foi então o SNPRCN que fez o primeiro livro vermelho para Portugal. As categorias na altura eram um bocadinho diferentes das que são hoje, porque elas depois foram revistas na década de 90, portanto havia o raro, havia o insuficientemente conhecido, havia o indeterminado, portanto as categorias eram um bocadinho, não havia o criticamente em perigo, acho eu, ou não se chamava assim. Mas pronto, foi a primeira avaliação que foi feita em Portugal. Depois o segundo, que foi também o mais completo feito até hoje, foi feito aqui já pelo ICN e editado pela editora Assírio Alvim, está aqui também. Este foi publicado em 2005, é um livro bastante volumoso, que eu tenho aqui à minha frente, devem conseguir ver na câmara. É um livro com 650 páginas, portanto, uma coisa já bastante espessa. É, na minha opinião, uma das grandes referências para a conservação não só das aves, mas como podem ver, isto é dos vertebrados. Portanto, isto inclui, está aqui, peixes dulceaquícolas, ou seja, peixes de água doce, não inclui os mares, e migradores, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Já agora, este aqui é o primeiro volume, está aqui, mamíferos, aves, répteis e anfíbios, depois havia um segundo volume para os peixes. E depois, em 2023, e aqui pela mão não só do ICNF, mas por um conjunto de entidades, sai a terceira, aqui já não é livro, chama-se Lista Vermelha. Eu já vou voltar a esta questão da lista. Sai e é publicado online juntamente com o terceiro Atlas de Aves Nidificantes. Isto foi feito por várias entidades, que estão aqui os logótipos, portanto, SPEA, BirdLife, Labor, da Universidade de Évora, ICNF, IFCN, que é da Madeira, o CBio e a Biopolis. E depois teve financiamento do Fundo Ambiental e de programas europeus, e Portugal 2020, União Europeia e do Pós-Seguros. Portanto, isto é o que está atualmente no site da Lista Vermelha, que é onde isto se encontra online. Portanto, este é o resumo das avaliações que já foram feitas até hoje em Portugal. Portanto, estes dois primeiros em papel, sendo que o segundo, o livro vermelho, as fichas de avaliação das espécies estão todas online no site do ICNF. É possível consultá-las, embora nem sempre seja fácil de encontrar, porque a organização das secções no site do ICNF não é muito intuitiva e de vez em quando aquilo muda, portanto, eu às vezes tenho alguma dificuldade e acabo, quando encontro aquilo, faço uns bookmarks no meu browser para conseguir encontrar. Mas às vezes a forma mais fácil é pesquisar através do Google, por exemplo, ou de outro motor de busca, mas estas fichas estão online no site do ICNF. Este está online no site da Lista Vermelha das Aves. Ora, eu acho que também para entendermos a forma como esta informação evoluiu, vale a pena comparar o grau de detalhe que é dado em cada um destes três trabalhos. E, portanto, eu fiz aqui uma pequena comparação entre o livro vermelho de 90, ou de 2005, e esta lista de 2023. E começo aqui, peguei no exemplo do chasco preto, que é uma das espécies que vamos falar hoje, e agora este retângulo que vem aqui é a informação que consta no livro vermelho de 1990. Portanto, está aqui, diz que é residente, fala da distribuição no território, da abundância, da tendência populacional, dos fatores de ameaça identificados para a espécie, das medidas de conservação que são necessárias e depois tem um comentário adicional. Portanto, isto é o que... E tinha aqui a categoria, na altura a categoria chamava-se raro, que é uma categoria que hoje não existe. Isto é o que consta do livro vermelho de 1990. No livro vermelho de 2005, temos uma ficha muito mais detalhada, como podem ver aqui, que tem aqui o estatuto, e depois tem cá a taxonomia, tipo de ocorrência, classificação, portanto, que é o criticamente em perigo, e tem aqui 5 linhas de fundamentação a explicar porque é que foi atribuída esta categoria. Depois tem um parágrafo a falar da distribuição e da população, mas continua. Tem ainda um outro
uma outra secção a falar do habitat, dos fatores de ameaça identificados para a espécie, que já aparecia no livro vermelho de 90, mas agora muito mais detalhado, e também as medidas de conservação. Portanto, isto está aqui em 2 páginas, muita informação acerca da situação de conservação desta espécie. Portanto, o segundo livro vermelho representou um aumento enorme no grau de detalhe da informação que encontramos. E quando agora comparamos com a lista de 2023, ela vai caber neste slide. É isto que tem. População reduzida, com 50 a 100 casais, com declínio continuado e concentrada numa única subpopulação. Não diz mais nada. E isto não é só para o chasco preto, é assim para todas as espécies. Portanto, o primeiro livro vermelho tinha uma informação mais ou menos dessa extensão, o segundo, uma informação muitíssimo detalhada, e a lista vermelha, que saiu em dezembro, tem uma informação extremamente sintética, que basicamente corresponde a este parágrafo da fundamentação, que está aqui. Não tem mais nada, não fala da evolução da população, não fala dos fatores de ameaça nem das medidas de conservação. Eu desconheço em absoluto as razões pelas quais esta lista não dá este detalhe. Portanto, não sei se essa parte não foi trabalhada de todo e se apenas se apresentou a fundamentação, ou se, pelo contrário, essa parte foi trabalhada, mas não foi partilhada publicamente. Não faço ideia, não tenho informação. Agora, faz-me uma certa pena que não haja este grau de detalhe que havia no livro vermelho de 2005. Portanto, eu acho que, apesar de terem passado 20 anos, o livro vermelho de 2005 dá-nos mais informação sobre a situação de conservação das espécies do que nos dá a lista de 2023. Portanto, neste momento não há muito mais que se possa dizer acerca da situação de conservação do que o que está aqui, mas eu gostaria que no futuro fosse possível atualizar a informação que está no livro vermelho de 2005 com este grau de detalhe, porque eu considero que é importante, direi até essencial, para se poder desenvolver quaisquer medidas com vista à conservação das espécies. Portanto, isto é a comparação, então, dos 3 livros ou listas que já foram feitos. Aliás, este último chama-se lista porque, na verdade, isto não é um livro, é apenas um PDF que está online com estes comentários muito sintéticos sobre a situação das espécies. Por comparação, eu gostava de mostrar o que foi o livro vermelho de Espanha que saiu em 2021, que está online também. É um PDF. Neste caso eu não pus o do chasco preto, porque o chasco preto que em Espanha não está ameaçado, não tem ficha, mas pus aqui do rolieiro. Isto são apenas 2 páginas, mas para o rolieiro são 6 páginas, assim, com este tamanho e com este grau de detalhe. Para algumas espécies são 8 ou são 10. Esta publicação, este PDF de Espanha, tem 1019 páginas, o livro vermelho de Espanha. O nosso PDF da lista vermelha mais recente tem 55 páginas. Portanto, esta diferença de mais de 20 vezes, ou cerca de 20 vezes mais no livro vermelho espanhol, põe em evidência o grau de detalhe de uma e de outra publicação. Portanto, eu gostaria que no futuro, em Portugal, houvesse também uma publicação com este grau de detalhe, como foi feito agora em Espanha, e isto é uma publicação muito recente, de 2021. Portanto, enfim, fica aqui um bocadinho a sugestão para quem lida diretamente com estas coisas, no sentido de se criar uma publicação assim, mais detalhada com toda esta informação que é muito relevante e que é interessante para quem gosta de acompanhar estas coisas. Então agora que já fiz este enquadramento, vamos falar concretamente da lista vermelha de 2023 e das espécies que estão então criticamente em perigo. Quando nós abrimos o site, que é o site listavermelhadasaves.pt, temos lá 2 secções, a parte da lista vermelha e a parte do Atlas de Nidificantes. Eu agora só vou falar da lista vermelha, e aquilo aparece-nos uma série, portanto é uma tabela, basicamente, com uma série de quadradinhos coloridos. Como podem ver, estas cores correspondem àquelas que vimos lá atrás, que é o LC, que é o Least Concern, que é um pouco preocupante, está a verde. Depois este verde claro, quase amarelo, é o NT, que é o quase ameaçado. E depois amarelo, o vulnerável, laranja, o em perigo, CR, que é o criticamente em perigo, a vermelho, e o DD, a cinzento, que é o não tem, portanto, não está avaliado, ou melhor, não tem categoria atribuída. E nós podemos depois, portanto, eu agora pus aqui só meio dúzia de espécies, e podemos ver várias colunas. Tem aqui o nome científico e o nome comum, temos a população avaliada para dizer se é a população reprodutora ou a população invernante,
tem os critérios que levaram à atribuição da categoria. Os critérios estão explicados na metodologia, mas resumidamente os critérios do grupo A têm a ver com o declínio populacional, os critérios do grupo B têm a ver com o declínio da área geográfica, os critérios do grupo C têm a ver com um misto de salvo erro, da população e da área geográfica, e os critérios do grupo D têm a ver com a dimensão da população, o número absoluto. Está explicado na metodologia. E estes critérios só aparecem quando a categoria é diferente da LC. Quando a categoria é LC, não há critérios, não há sequer justificação para a categoria. E então, e depois vemos Portugal 2022, embora isto tenha sido publicado em 2023, aparece aqui Portugal 2022, corresponde então à categoria mais recente. Portugal 2005 corresponde ao livro vermelho anterior, portanto nós podemos ver aqui a categoria anterior e a categoria atual, o que nos permite perceber se a espécie mudou ou não de categoria. E depois é colocada aqui a categoria do livro vermelho espanhol de 2021, desde que eu acabei de mostrar que tinha o relieiro, portanto para percebermos qual é a situação em Espanha. Tem Europa 2021, que é do livro vermelho europeu, que foi feito pela BirdLife e também está online. É fácil de encontrar. E o ICN Global, isto é o Estatuto de Ameaça para o mundo todo. E, portanto, estes quadradinhos todos basicamente referem-se a estes estatutos. Portanto, Global, Europa, Espanha, Portugal 2005 e Portugal 2022. Neste exemplo que eu pus aqui, como podem ver, temos aqui uma espécie que está em CR, que é o chasco preto, e o que eu vou falar a seguir é das 14 espécies que na lista vermelha de 2023 têm nesta coluna, de Portugal 2022, esta coluna com o CR. As outras espécies vamos deixar para uma sessão posterior, porque, como eu disse há pouco, não há tempo para estar a falar de todas elas em detalhe, teríamos que passar muito a correr e, portanto, eu escolhi estas de CR, que também são aquelas que estão numa situação, obviamente, mais preocupante, mas certamente haverá oportunidade para voltar a estes assuntos no futuro, porque, de facto, é um tema vasto e relevante. Pronto, então isto é aquilo que nós vemos na lista vermelha de 2023, depois podemos ir deslizando por aqui abaixo, porque isto é uma tabela que se vai fazendo o scroll. Agora, nós vamos também reparar noutra coisa. Há várias espécies, e não são assim tão poucas, são talvez algumas dezenas, que têm, em vez de um estatuto, têm dois estatutos. É o que eu chamo um duplo estatuto, que é o caso aqui da narceja. Tem um estatuto para a população reprodutora e tem outro estatuto para a população invernante. E quando é assim, em vez de aparecer uma fiada de quadrados, aparecem dois. Portanto, o de cima é a população reprodutora e a de baixo é a população invernante. E em Espanha, às vezes, acontece a mesma coisa. Na Europa, não. Na Europa, normalmente só tem um. Não sei se há algum caso em que na Europa tenha dois. Talvez alguns gansos ou assim possa ter, não tenho a certeza. Mas de uma forma geral aqui só tem um, e global também só existe um. Portanto, no global não existem dois estatutos, porque o global é para o mundo todo, as aves podem migrar, mas a população é a mesma. Portanto, em algumas espécies existem dois estatutos e o estatuto para as duas populações pode ser diferente, como podem ver aqui, por exemplo, no caso do maçarico das rochas, que está vulnerável da população nidificante e está NT para a população invernante. Quando tem um asterisco, significa que houve. Aquilo está explicado na metodologia, mas basicamente significa que quando fizeram a adaptação à escala regional, a categoria depois foi revista. Ou seja, é atribuída uma categoria de acordo com os critérios da UICN e depois é feito um enquadramento regional tendo em conta os movimentos das espécies e às vezes isso significa uma mudança de categoria e quando isso acontece tem aqui o asterisco. Isso depois está explicado então na metodologia e nas fichas das espécies. Nas fichas, quer dizer, nos comentários. Bom, então agora que eu já expliquei as várias listas que existem e como é que se interpreta esta lista que está online, vamos falar das 14 espécies criticamente em perigo, que são estas que aqui estão ilustradas com estas fotografias. São as 14 espécies que, de acordo com a lista vermelha mais recente, têm em Portugal o estatuto CR. E que são estas, eu dividi ao meio com este traço e já vou explicar porquê. No grupo da esquerda temos estas 7. O cisão, o cortiçol de barriga branca, a gaivina dos paúis, a águia imperial, o rolieiro, o chasco preto e a pardela balear. Isto é o grupo da esquerda. O grupo da direita também são 7 espécies, são o abetouro, a narceja comum, o perna vermelha comum, o milhafo real, o tartaranhão azulado, a águia pesqueira e o airo. Porquê é que eu separei em dois grupos? Porque o grupo da esquerda, estas 7 espécies, pertencem àquele conjunto de espécies que só tem uma categoria.
São aquelas que só têm uma linha. Enquanto que o grupo da direita são espécies que estão naquela situação que têm duas categorias, dois estatutos de ameaça, um para a população nidificante e um para a população invernante. Portanto, as espécies da esquerda estão todas no CR e não há distinção entre populações. As da direita têm duas categorias e uma delas está em CR, a outra não está. Mas como uma delas está em CR, eu vou falar delas também. Mas faço desde já esta distinção. E primeiro vamos falar destas, que são as mais preocupantes, porque essas estão sempre em CR, qualquer que seja a altura do ano. E depois temos estas em que estão uma parte da população está em CR, não é a população toda. Portanto, é importante também clarificar isto para se perceber o que é que significa o CR no grupo da esquerda e o que é que significa o CR no grupo da direita. Então, vendo aqui de uma forma mais só em lista, em vez de ser com as imagens, as espécies com um estatuto simples, portanto só têm um estatuto, são então o cortiçol de barriga branca, cisão, gaivina dos paúis, pardela balear, águia imperial, roleiro e chasco preto, e as espécies com duplo estatuto são o abetouro, a narceja comum, perna vermelha comum, o airo, a águia pesqueira, o tartaranhão azulado e o milhafre real. Vamos primeiro ver o grupo da esquerda e depois vamos ver o grupo da direita. Então, agora temos aqui... Isto aqui é uma montagem que eu fiz, porque na lista vermelha no site estas espécies não aparecem todas assim juntinhas. Elas estão ordenadas taxonomicamente e, portanto, elas vão aparecendo junto às espécies da respectiva família, mas o que eu fiz foi assim andei a recortar as linhas em que apareciam estas espécies e depois fiz esta montagem para conseguir colocar as 7 espécies que só têm um estatuto, portanto, isto é o tal grupo da esquerda, as 7 espécies que podem ver aqui, estão aqui, vêm aqui Portugal 2022, todas com o CR, são as 7 espécies que eu já mencionei. E agora, antes de passar ao detalhe, há aqui algumas coisas que nós devemos olhar neste quadro. A primeira é quando comparamos 2022 com 2005, vemos que destas 7, 6 delas já estavam CR em 2005 e assim continuam. Portanto, estavam criticamente em perigo há 19 anos e agora continuam criticamente em perigo. O cisão não estava, o cisão estava vulnerável. E até vos posso dizer que no livro de 1990 o cisão nem sequer estava considerado ameaçado, porque realmente nessa altura o cisão era uma ave muito comum, que não é o caso hoje. Portanto, em 2005 ele é classificado como vulnerável e agora na nova lista deu um pulo de 2 categorias. Ele nem passou para em perigo, passou para criticamente em perigo. Eu já agora um parênteses para dizer que todas as espécies que estão aqui mencionadas nesta sessão de hoje, quer estas 7, quer as outras 7 que vêm a seguir, todas elas se calhar mereceriam um webinário para falar mais em detalhe destes aspectos, porque, enfim, todas elas têm aqui algumas questões relacionadas com a conservação. Nós já fizemos sobre o cisão, já fizemos sobre o roleiro, sobre a águia imperial e sobre o chasco preto. Portanto, estas 4 já fizemos, as gravações estão no canal YouTube. As outras que não fizemos, depois no futuro esperemos poder fazer. Portanto, o cisão, falámos disso no webinário, está numa situação de declínio preocupante. Aliás, está aqui os critérios A, o critério A, que é o critério de declínio populacional. Há aqui outros que estão criticamente em perigo pelo critério D. Podem ver também que destas espécies todas, com exceção do chasco preto, que está a lista de concern, todas as outras estão ameaçadas em Espanha. Todas não, porque a gaivina dos paúis está DD. Mas isto são quase todas espécies do sul da Europa, estas 7 espécies. Exceto a gaivina dos paúis, que não é bem do sul da Europa, são espécies do sul da Europa e, portanto, a situação desfavorável não é só em Portugal, é em todo o sul da Europa. São espécies que estão todas elas numa situação muito complicada. Mesmo a nível europeu, 3 delas estão ameaçadas. Depois há 4 que não estão, porque ocorrem noutros países. E a nível global também temos aqui um panorama misto. Portanto, esta é assim a visão de conjunto destas 7 espécies. Agora vamos ver cada uma delas em detalhe e para cada uma delas eu vou apresentar um slide igual a este. Não vou detalhar mais porque também não temos muito tempo para isso. E vou começar então pelo cortiçol de barriga branca. E então o que é que eu fiz aqui? Eu pus em cima, este retângulozinho é o que está não no site, que era o que estava no slide anterior, mas sim no PDF. O PDF está disponível no site da lista vermelha e pode-se descarregar. O PDF tem a mesma informação que está no site, mas tem a justificação. É a tal parte que eu pus há bocadinho para o chasco preto. É a diferença do PDF.
É a justificação desta categoria. A justificação, que é o critério D, que é haver poucas aves, diz que é uma população extremamente reduzida, estimada em 3 a 16 casais. Bom, este estatuto, há aqui várias coisas que me fazem um bocado de confusão. Desde logo que vocês olham para o mapa, isto é o mapa que está no site do Birds of the World, e vemos que a espécie ocorre em Espanha e Portugal, de resto, e no sul de França há aqui uma população diminuta na zona de Lacroix, que é perto da Camargue, e de resto não há na Europa, há aqui no norte da África, depois na Ásia, no Médio Oriente. Em Portugal, mesmo assim, o mapa nem está muito atualizado, porque ainda aparecem aqui registros em Trás-os-Montes e no Baixo Alentejo, mas a verdade é que esta espécie praticamente só ocorre na Península Ibérica. Ora, a nível europeu, se só ocorre na Península Ibérica, com um pontinho no sul de França, e se em Portugal está CR e em Espanha está vulnerável, porque é que na Europa aparece como pouco preocupante? Ou seja, a quase totalidade da população europeia está em Espanha. Em Espanha, a espécie está vulnerável. Como é que na Europa está a LC? É um enigma para mim. Isto há muitos enigmas nestas listas. Há depois listas que não batem certo entre os vários países ou entre as várias regiões. Portanto, há aqui questões que eu tenho que eu também não sei as respostas. Estou a partilhar convosco um bocadinho as minhas dúvidas. Esta é uma delas. Portanto, se o grosso da população está em Espanha, a portuguesa quase nem conta, porque é CR, são pouquinhos, mas está quase tudo em Espanha. A Espanha está vulnerável. Na Europa está LC. Há aqui qualquer coisa enfim, que não, parece não bater certo. A nível mundial não questiono, porque depois a espécie tem uma distribuição vasta na Ásia, no Médio Oriente, portanto isso aqui é outro campeonato. Em Portugal, a verdade é que isto é uma população extremamente marginal. Atualmente há assim meio dúzia de casais na Beira Baixa, pensa-se que já não haverá mais sítio nenhum. No passado terá tido uma distribuição mais alargada, é uma população marginal que está aqui, mas em Espanha o estatuto também é desfavorável, por isso é que está vulnerável. Pelo que eu estive a ler, estão a diminuir aqui no Val do Ebro, na zona de Aragão, estão a diminuir na Meseta Norte, estão a diminuir na Andaluzia, estão a diminuir na Extremadura. Acho que a população aqui de Castela-La Mancha ainda é a única que se vai aguentando mais ou menos. Castela-La Mancha, para quem não sabe, é aqui a região de Toledo, Ciudad Real, Albacete, portanto aqui estas províncias que estão para sul de Madrid. Essa é aquela que ainda parece estar mais ou menos estável. O resto está a diminuir e será uma das razões para estar vulnerável em Espanha. Portanto, em Portugal, neste caso, é mesmo o critério populacional por serem já quase nenhuns. A seguir, temos o cisão. O cisão, tal como a maioria das aves de características estepárias, está numa situação bastante preocupante. Em Portugal já foram feitos 3 censos de cisão. Nós falámos disso, dos 2 primeiros, no webinário que fizemos em 2022. Entretanto, já foi feito mais um censo de cisão e os resultados não são brilhantes. Tanto que diz aqui, é estimada uma redução da população igual ou superior a 80% nos últimos 10 anos. E uma queda de 80% nos últimos 10 anos é uma queda muito acentuada, que ao abrigo deste critério A, atira a espécie diretamente para o CR. Portanto, os cisões, como eu disse há pouco, há 30 anos era bastante fácil ver cisões em Portugal, hoje é cada vez mais difícil e a continuar por este caminho nós podemos ficar sem cisão dentro de pouco tempo. Lamento não conseguir dizer isto de uma forma mais simpática, mas é exatamente aquilo que eu acho. A situação do cisão é de veras preocupante. Portanto, este estatuto é plenamente justificado porque a queda é vertiginosa. Em Espanha, não... e notem, lá está, em Portugal estava em 2005 vulnerável. Em Espanha não está ainda CR, porque em Espanha, apesar de tudo, eles são relativamente abundantes, mas está em perigo, portanto, para lá caminho. Na Europa está vulnerável. Mais uma vez, eu não percebo isto muito bem, porque embora haja alguns em França são muito pouquinhos, a quase totalidade da população está em Espanha. E se a quase totalidade da população está em Espanha e a população de Espanha está em perigo, porque é que o livro vermelho europeu, que sai no mesmo ano do livro vermelho espanhol, põe o cisão invulnerável e não o põe em perigo? É mais um enigma. A nível mundial, como podem ver, está a NT, apesar de ter uma distribuição alargada, pelo que eu tenho lido, eles estão a diminuir também na Ásia, portanto, a situação global não é muito favorável. Isto é uma espécie muito sensível à transformação dos habitats agrícolas e, portanto, se não forem tomadas medidas sérias, o caminho pode ser mesmo o desaparecimento. Pelo menos a nível nacional. Em França, por acaso, isto está falado no webinário de Cisão, foram feitos alguns programas com medidas agroambientais que permitiram inverter a tendência de queda com bastante sucesso, quer aqui no sul, aqui na região Côte d'Azur, quer aqui no oeste, na região da Charente, que é perto de Poitiers. Só que a população francesa é muito pequena, estamos a falar de se calhar de 100 casais ou 200, enquanto que em Espanha ainda há uns milhares, portanto é essencial que estas medidas sejam aplicadas noutros países. Bom, depois temos a gaivina dos paúis.
Gavina dos Paus é a Clidonis híbrida. Como podem ver, está CR em Portugal. Em Espanha está DD. Em Espanha, neste momento, não existe sequer um estatuto atribuído. A nível mundial está a LC, que não surpreende, porque a distribuição é extremamente alargada, como podem ver, Ásia, Austrália, Índia, África do Sul e Leste, portanto, e depois muitos países. Portanto, a nível mundial e mesmo a nível europeu, porque elas são muito abundantes em vários países do leste da Europa. Em Espanha já foram muito abundantes e havia vários milhares de casais. Não tenho a certeza qual é a situação atual. Talvez seja por isso que colocaram em DD. Agora, em Portugal, ela está CR e o que diz aqui é população extremamente reduzida, estimada em 5 a 50 casais. Bom, neste caso há várias coisas que me fazem confusão neste estatuto. A primeira é que esta espécie sempre foi rara em Portugal. Sempre teve cá populações perfeitamente marginais. E a segunda é que eu acho que estes números nem sequer estão muito corretos, porque a Gavina dos Paus é conhecida por ter grandes flutuações populacionais. E em certos anos em Portugal não há absolutamente nenhuma. Pode aparecer uma por acaso, mas não nidificam. E, portanto, estas flutuações populacionais fazem parte. Portanto, eu acho que o intervalo... No livro vermelho anterior, dizia que a população variava entre 0 e 200 casais. Acho que eu tinha um 0 como limite inferior e 200 como máximo, porque houve um ano que foi em 1994, que acho que só no Polo do Boquilobo nidificaram 120 casais, que elas vieram por aí acima em grande quantidade. Portanto, eu acho que para espécies assim com grandes oscilações, que sempre foram raras, não é o caso do Cisão, mas é o caso desta, não sei se este tipo de estatuto se pode aplicar da mesma forma. Enfim, são interrogações que eu tenho. Neste caso, se calhar um DD, como se fez em Espanha, seria o estatuto mais indicado, mas não consigo elaborar muito mais do que isso, também não estive a fazer nenhum estudo sobre a espécie. Agora temos aqui um caso bastante singular, que é o da pardela balear. A pardela balear, que é o Porfinos mauritânicos, é uma ave marinha bastante frequente ao longo da nossa costa, que nós podemos ver em viagens pelágicas, ou podemos ver a partir ali do Cabo Raso, do Cabo Carvoeiro, podemos ver a passar no mar, às vezes até em quantidades interessantes. Só nidifica nas Ilhas Baleares, em mais sítio nenhum. Portanto, as Ilhas Baleares são este arquipélagozinho que fica aqui a leste de Espanha. Agora reparem nos estatutos cá em cima. CR em Portugal, CR em Espanha, CR na Europa e CR no mundo. Portanto, de todas as espécies que nós estamos a ver aqui hoje, é a única que está CR em todas as regiões. Portanto, aqui acontece um bocado, aliás, está aqui dito, é suspeitada uma redução da população igual ou superior a 80% nas próximas 3 gerações. Qual é a lógica aqui? É que elas não nidificam em Portugal, portanto, elas aparecem cá só como invernantes. O racional aqui é que, como a IUCN colocou isto em CR, então ela está CR global e, por exemplo, está CR nos países todos. Está CR na Europa, está CR em Espanha, está CR em Portugal. Portanto, a lógica é um bocadinho esta. Agora, este CR global faz uma imensa confusão, porque eu acho que este CR global não sei, para mim não faz muito sentido, porque este CR foi colocado pela primeira vez há cerca de 2004, se não me engano, há 20 anos, porque tinha havido 1 ou 2 investigadores que tinham estudado e chegado à conclusão que havia 2.000 casais e que a espécie estava em redução acentuada. E, portanto, queria desaparecer no prazo de 50 ou 60 anos. Isto há 20 anos. 2.000 casais. Entretanto, começou-se a estudar melhor a população e descobriu-se que, afinal, em vez de 2.000, são 7.000 ou 9.000 e que há 19.000 indivíduos adultos. E a cada ano que passa, as estimativas vão aumentando, embora se vá justificando com um melhor conhecimento da população, continua-se a dizer que elas vão reduzir. A verdade é que as estimativas são cada vez superiores. E eu fico um bocadinho com a sensação de que esta avaliação foi mal feita no início por desconhecimento dos dados demográficos. Agora há um conhecimento melhor, mas é quase como se não se quisesse atualizar o estatuto, apesar desse melhor conhecimento, porque continua a haver um enorme pessimismo em relação à evolução da espécie. Não sei, de acordo com aquilo que eu já li no site da IUCN, eu acho que este CR hoje em dia se calhar não seria o estatuto mais indicado, porque sugere uma extinção iminente e não me parece, daquilo que eu tenho visto, que seja o caso. Isto sem ter feito nenhum estudo na espécie. No meu ponto de vista, se calhar neste momento, com os dados existentes, um EN, um Endangered, em perigo, aqui seria o estatuto mais indicado, porque o CR, como eu disse,
sugere o desaparecimento iminente e eu não acho que seja o caso nesta espécie. Enfim, posso estar enganado, é apenas a minha percepção daquilo que já li, mas então a lógica é que este CR global verte para os níveis regionais todos. Por isso é que está tudo a vermelho. Agora passamos para a águia imperial, também já foi objeto de um webinário. A águia imperial é uma ave de rapina que é um endemismo ibérico. Houve uma altura que elas nidificavam em Marrocos, mas já não é o caso, portanto elas só ocorrem na Península Ibérica. Este mapa está razoavelmente atualizado, portanto ocorre no interior alentejano e em parte da Beira Baixa e depois no centro e sul de Espanha, aproximadamente. Ora, a águia imperial esteve ausente como nidificante de Portugal durante cerca de 30 ou 40 anos. Elas desapareceram nos anos 1970 e o primeiro casal regressou em 2004 ou 2005. E quando é feito o livro vermelho em 2005, é atribuído o CR, naturalmente, só com um casal, nem podia ser de outra forma. E em Espanha, na altura, em Espanha o mínimo chegou a ser 100 ou 150 casais, há 40 anos, e depois a população recuperou de forma espetacular e agora penso que já vai acima dos 800. E em Espanha já teve CR e agora passou para EN, portanto, endangered, ou seja, desceu de gravidade. Está EN. Em Portugal continua CR com base no critério D. O critério D é o tal que se baseia no número de indivíduos e se há menos de 50 indivíduos maturos, portanto adultos, ou seja, menos de 25 casais, isso automaticamente qualifica para estar com CR. E, portanto, apesar da recuperação que houve, ela ainda não chegou ao nível populacional considerado necessário para passar para o EN, que seria necessário ter, neste caso, 25 casais. Mas penso que está bem encaminhado porque a espécie está a recuperar. Agora, há aqui mais uma coisa que me faz confusão. Então, se a espécie é um endemismo ibérico, a população em Portugal é marginal, está quase toda em Espanha, que são os tais 800 casais, em Espanha está EN. Bom, então a nível europeu também devia estar EN. Não é certamente os 17 casais portugueses que fazem com que a nível europeu ela passe de EN para vulnerável. E este livro é da mesma altura, 2021. Portanto, tal como já aconteceu noutras espécies que eu falei lá atrás, em Espanha temos EN, mas na Europa e global está vulnerável. Não sei explicar esta discrepância, faz-me um bocado de confusão, mas não sei se os critérios de avaliação foram diferentes, desconheço os motivos, mas causa-me uma certa estranheza sabendo que quase a totalidade da população está em Espanha. A seguir temos o rolieiro. O rolieiro tem aqui um mapa de distribuição, como podem ver, é uma espécie com uma distribuição muito alargada. Eles em Portugal tornaram-se bastante raros e em Espanha também estão a diminuir, mas ainda são relativamente abundantes, quer no leste da Europa, quer numa grande parte da Ásia, até no norte da África, vão invernar na África tropical e austral. Em Portugal a população diminuiu imenso, imenso. Há 40 anos havia em Trás-os-Montes, havia na Beira Alta, havia na Beira Baixa e no Alto Alentejo, já desapareceram praticamente todas estas regiões, restam 50 a 120 casais, como diz aqui, quase todos no Baixo Alentejo, portanto o declínio é muito acentuado e isto justifica a atribuição do CR. Em Espanha a evolução também é desfavorável e por isso está no EN, a nível global continua no LC. Portanto, neste caso, a evolução na Península Ibérica é especialmente desfavorável, o que faz com que ela esteja ameaçada quer em Portugal, quer em Espanha, embora a nível global não haja para já a colocação numa categoria de espécie ameaçada. Por fim, a última espécie do primeiro grupo é o chasco preto. O chasco preto é uma espécie que se distribui por Portugal, Espanha e vários países do Norte de África, como podem ver aqui, portanto, Marrocos, Saara Ocidental, eles até descem aqui até à Mauritânia, depois Argélia, Tunísia e Líbia. Portanto, tem uma distribuição razoavelmente alargada e por isso não está ameaçado nem no mundo, nem na Europa, nem em Espanha. Neste caso, o Estatuto da Europa coincide com o de Espanha. Em Portugal está CR, porque Portugal, mais uma vez, tem aqui uma população marginal. Eles ocorrem atualmente apenas aqui no Douro, que é a população mais conhecida, aqui em Carrazeda de Anciães e Vila Nova de Foscoa, e depois penso que ainda há uma minúscula população aqui no Tejo Internacional, mas já desapareceram do Alentejo, onde ocorriam, e num passado mais distante até apareciam perto do Porto e nas Berlengas, portanto a espécie diminuiu muito, não há dúvida nenhuma. Aliás, diz aqui 50 a 100 casais com um declínio continuado e concentrada numa única subpopulação que é esta do Douro, porque eu penso que a do Tejo nem sei como é que está atualmente, mas se restam casais são muito poucos. Aqui, portanto, neste caso há aparentemente uma contração da área de distribuição
e isso justifica a colocação na categoria CR em Portugal, que já estava, aliás, assim em 2005. Como eu disse, o Cisão foi o único que aumentou de categoria, passou de VU para CR, as outras 6 já estavam em CR no último livro vermelho e não alteraram. Agora, vamos falar do segundo grupo. O segundo grupo são as 7 espécies com duplo estatuto. São estas 7. E como podem ver, destas 7, há 6 em que o estatuto CR se aplica à população reprodutora, mas não à população invernante. Portanto, a população invernante, nos casos está LC, noutros casos está VU, ou NT, ou EN. As que estão criticamente em perigo são as populações reprodutoras. E eu, eu já vou falar mais em detalhe quando chegar aqui ao caso da narceja. O único em que o CR se aplica à população invernante é o abetouro, que nem sequer está avaliado como reprodutor. Mas agora vamos ver em detalhe. O abetouro, que é precisamente a primeira espécie, ele não está avaliado como reprodutor, porque, embora haja, enfim, casos pontuais de nidificação no passado, mas são muito irregulares e, portanto, não se considera que a espécie seja regular. Aliás, como podem ver, Portugal está fora da área de distribuição de reprodução, portanto, isto não faz parte das nossas espécies reprodutoras, nem há evidências de que alguma vez tenha sido regular, porque se tivesse sido regular, teria um RE, não é o caso. Está como NA. Invernante está como CR. Enfim, eu aqui tenho sempre algumas dúvidas de estar a avaliar populações invernantes marginais, porque eles invernam, sobretudo, como podem ver aqui na Europa Central e alguns em África. A nossa população invernante é muitíssimo escassa, eu acho que sempre foi escassa, e, portanto, não sei sequer se faz sentido estar a avaliar populações invernantes marginais, quando o grosso da população invernante inverna noutros territórios, e o nosso território não é nem nunca foi muito relevante para a invernada desta espécie. Mas foi a aplicação do critério e acabou por se aplicar aqui. É a única espécie desta lista vermelha que tem um CR atribuído especificamente à população invernante. Em Espanha, faço notar que ele está CR, mas é como nidificante, porque existem alguns casais nidificantes, muito poucos, e por causa disso a espécie está como CR nidificante em Espanha. Enquanto que na Europa e a nível global está pouco preocupante, como podem ver, a área de distribuição é muitíssimo vasta, portanto esta espécie não está globalmente ameaçada. Agora, as outras 6 espécies estão CR em Portugal só na parte da população nidificante, e aqui algumas delas de facto podem vos surpreender porque nem toda a gente sabe que elas nidificam cá. E a primeira é a narceja. Quando eu partilhei o cartaz deste webinário, houve um dos grupos de aves em que houve uma pessoa que perguntou porque é que estava lá a narceja, não percebia porque é que a narceja estava ameaçada, porque realmente as narcejas no inverno são muito comuns, como aliás está aqui patente, invernante aparece aqui como LC, há montes de narcejas no inverno. O problema não é a população invernante, é a população nidificante. E onde é que a narceja nidifica? Ou nidificava? Se é que ainda nidifica? No Gerês. Numa zona que é muito visitada hoje em dia, para as pessoas que vão ver o Picâncio do Urso Ruivo e a Escrevedeira Amarela, que é ali em Montalegre e talvez na zona de Chaves, Vila Pouca da Guiar, portanto será nessa zona que historicamente tinha uma pequena população de narceja, não se sabe se ainda nidifica, portanto é uma espécie de montanha, e diz aqui que se a população ainda existe, ela é extremamente reduzida, estimada em 1 a 5 casais, portanto ela poderá... Eu sei que há registros de há 2 ou 3 anos de alguém que ainda viu lá uma em parada nupcial, mas elas são agora muito raras, nidificam naqueles lameiros de altitude, e portanto está em CR a população reprodutora. Mas atenção, que estamos a falar aqui no mapa quase nem se vê a população reprodutora, que isto só está aqui o azul, devia estar aqui um roxo. Isto estamos a falar de populações marginais, porque a área principal de reprodução da narceja é em latitudes mais elevadas, como podem ver. Portanto, esta população só é relevante porque existe uma linha chamada linha de fronteira que separa Portugal de Espanha. Caso contrário, isto não tinha qualquer relevância, mesmo só por causa disso. Portanto, a nível global, esta população não tem grande significado. A nível nacional, obviamente que, de acordo com os critérios, ela está no CR. Em Espanha também está ameaçada, com a categoria em perigo, provavelmente porque estão também a diminuir, elas também nidificam nas montanhas, nas zonas montanhosas do norte. Na Europa está vulnerável, o que significa que a tendência da espécie é negativa a nível europeu, e é por causa disso que foi colocada em vulnerável. Embora a nível global esteja LC, porque, mais uma vez, a distribuição é vastíssima, portanto não está ameaçada a nível global. Outra espécie que nidifica em Portugal também com populações marginais é o perna vermelha. Perna vermelha, que nós conhecemos principalmente no inverno nos nossos estuários,
e que nidificam em latitudes temperadas, aqui desde o Reino Unido e França, depois até o leste e norte da Europa e pela Ásia fora, aparece por cá no inverno, mas tem uma minúscula população reprodutora, que aqui está estimada em 10 a 30 casais. Há vários casos de nidificação confirmada no estuário do Tejo, pelo menos, no Mondego, no Sado, no Algarve, portanto, na Ria Formosa, e não sei se em Castros Marim. Aliás, eu há uns anos cheguei a ver também aves em parada nupcial perto de Castros Marim, para aí no mês de junho, se não me engano, maio ou junho. Portanto, há alguns casais que nidificam isso, há vários casos históricos. Agora, eu acho que eles sempre foram escassos, porque isto mais uma vez, é uma população marginal. Portanto, estas espécies que têm o CR só na população nidificante quase sempre são populações marginais e que no contexto global da espécie têm menos relevância do que quando estamos a falar de espécies que estão ameaçadas globalmente. Neste caso é mesmo só porque esta espécie está a nidificar para cada nossa linha de fronteira. Portanto, está mais uma vez com o CR. Em Espanha, aqui novamente com o DD, como acontecia com a gaipina dos paúis, talvez porque neste momento não há números muito claros sobre a evolução da população. Na Europa está a VU, este quadradinho está aqui a verde, mas devia estar amarelo, como este está aqui. Portanto, na Europa foi colocada na categoria de vulnerável por causa da diminuição populacional, embora a nível mundial esteja LCI. Agora, reparem, a nossa população invernante também está VU, que é aqui um ponto que não é muito frequente entre as limícolas invernantes, mas está VU, e que diz que é estimada uma redução da população igual ou superior a 50% nos últimos 15 anos, com base em dados de monitorização. Bom, eu não sei que dados de monitorização são estes, porque eu não os vi, eu desconheço dados publicados, e nem sequer sei se esta redução da população é em Portugal ou é europeia, porque este comentário não esclarece. Portanto, como eu já disse, estes comentários são muito sintéticos, acabam por dar muito pouca informação. Eu, lendo o que aqui está, a minha interpretação, e posso estar enganado, é que as contagens de aves aquáticas e invernantes em Portugal apontam para uma redução de 50% de pernas vermelhas nos últimos 15 anos. Sou eu a supor que isto diz respeito a Portugal. Mas como estes dados não são publicados há muitos anos, eu não tenho dados quantitativos que permitam perceber se é efetivamente isso que se está a passar. Eu gostaria que estes dados de monitorização fossem divulgados publicamente e espero que isso aconteça, no futuro próximo, como está aqui escrito. Vamos ver se acontece. Pronto, portanto, o perna vermelha está VLC em Portugal, agora está vulnerável, a população invernante. Depois temos mais uma história um bocadinho triste, que é o airo. O airo nidificava nas berlengas, até há cerca de 15 anos atrás, mais ou menos, desapareceu. Agora só aparecem no inverno, portanto, nós temos tido de vez em quando observações de ar no inverno. No inverno ele está NT, aparece como invernante, porque o airo é bastante abundante em latitudes mais elevadas, nomeadamente Reino Unido, Noruega e Islândia, e aparece por cá no inverno, que é esta mancha azul que eles vêm invernar no mar. Portanto, no inverno não está ameaçado, até porque a população europeia está a aumentar. Agora, a população reprodutora, a história é outra. Eles eram muito abundantes nas berlengas. Pensa-se que em 1939 foi feito um censo, acho que havia 6 mil, se não me engano. Eu cheguei a ver fotografias dos anos 60 ou 70, aquilo tinham as paredes da berlenga completamente cheias de airos. Mas a partir dos anos 70, mais ou menos, 60 ou 70 foi quando a população começou a diminuir, e diminuiu em grande velocidade, quer em Portugal, quer em Espanha, porque em Espanha, nomeadamente na Galiza, também havia colónias importantes nas Ilhas Cisargas, que são umas ilhas que ficam aqui perto da Corunha, e no Cabo Vilano, também cá em cima, mas também entrou num declínio acentuado desde há 60 anos e agora desde há vários anos que já não há reprodução regular em Espanha. Portanto, em Espanha, como em Portugal, está a CR por causa da diminuição das populações nidificantes, que neste momento praticamente já não existem. De vez em quando aparecem indivíduos isolados, mas nada mais do que isso. Não sei as causas do declínio, até porque a norte da Europa eles estão a aumentar. Pode ter tido a ver com competição por gaivotas, ou com acidentes em artes de pesca, ou com outros fatores, mas o airo efetivamente teve uma diminuição preocupante. Aqui diz que a última nidificação confirmada, isto foi na colónia das Berlengas, foi em 2002, embora eu saiba que houve observações de indivíduos isolados em anos posteriores, mas possivelmente depois já não houve mais nenhuma confirmação. Águia pesqueira. A águia pesqueira
Bom, isto é uma ave bem conhecida. A população reprodutora já foi mais abundante no passado, foi diminuindo e a última confirmação ocorreu na costa sudoeste em 1997. Depois disso, a fêmea morreu e o macho ainda andou lá 2 ou 3 anos, depois desapareceu. A partir daí, só houve um caso isolado em 2015 de um casal que se reproduziu aqui no ninho da costa sudoeste. Entretanto, houve um projeto de reintrodução em Alqueva que começou em 2011 e que aqui diz que havia 5 casais estabelecidos em 2018, embora, pelos dados que eu tenho, nem todos os anos são 5 casais. Nos anos é só 1 ou 2, noutros anos podem ser 4 ou 5. Portanto, seja como for, mesmo com a reintrodução, a população é extremamente reduzida, daí o CR. Em Espanha há mais casais, não só do programa de reintrodução, mas também das populações nativas das Canárias e das Baleares, mas a população diminuiu muito. Agora houve alguma recuperação, a situação atual está em perigo. Quanto à população invernante, que conta com cerca de 150 a 200 indivíduos, isto até de acordo com os resultados do censo que foi feito, organizado pelo Portal Aves de Portugal, a população invernante está vulnerável, embora eu acho que este é um estatuto que não faz muito sentido atribuir, porque a quase totalidade das águias pesqueiras europeias vão invernar à África. Elas são cerca de, penso que 10 mil casais, ou coisa que o valha, sobretudo aqui nos países do centro e norte da Europa. Portanto, estamos a falar de, se calhar, de 15 mil ou 20 mil indivíduos que vão invernar à África, e depois há 300 ou 400 que invernam na Península Ibérica. Portanto, há alguns que ficam por cá. Mas a Península Ibérica tem muito pouca representatividade nas zonas de invernada da população europeia, que vão quase todas cá para baixo. E, portanto, eu tenho algumas reservas sobre, isto aplica-se também a certas limícolas, estar a atribuir estatutos de ameaça a espécies que só têm aqui populações invernantes marginais. Mas pronto, foi decidido aplicar aqui este critério, porque as espécies que só são migradoras de passagem não têm a classificação, é só as invernantes ou as reprodutoras. Agora, quando uma espécie é principalmente migradora de passagem, depois tem meia dúzia de indivíduos que ficam cá a invernar, eu não sei se faz muito sentido atribuir o estatuto de ameaça às populações invernantes, mas enfim, o critério foi esse, e então ficou aqui o vulnerável, e o vulnerável porque está abaixo de 250 indivíduos. Aliás, acho que se está abaixo de 250 indivíduos já devia estar em perigo, mas depois, na adaptação à escala regional, passou para vulnerável, por isso é que está aqui o asterisco. O tartaranhão azulado é outra ave de rapina que está criticamente ameaçada na parte reprodutora. Eles nidificam nas serras do norte do país, principalmente em Trás-os-Montes e no Gerês, e não sei se na Peneda, mas é uma população muito reduzida com poucos casais, porque eles estão no limite sul da área de distribuição europeia, como reprodutores, daí o CR. No norte de Espanha também a situação não é muito favorável e está aqui com o EN. A população invernante que estava como vulnerável no livro anterior, aparece agora aqui com o EN, em perigo. Eu não sei, diz aqui que admite-se a população ser inferior a 250 indivíduos, mas eu penso que isso é assim uma estimativa apenas com base numa avaliação global, porque eu desconheço qualquer censo de tartaranhos azulados invernantes. Portanto, não sei exatamente de onde é que vem a informação para chegar a estes 250. É mais uma questão que eu tenho. Por fim, temos o milhafre real. O milhafre real, há 30 anos, era bastante comum como reprodutor em Portugal, que aliás este mapa ainda espalha isso, atualmente a situação não é esta. Eles só nidificam aqui no Nordeste Transmontano e na Beira Alta. O milhafre real nós hoje em dia conhecemos principalmente do inverno. Eles aumentaram imenso na Europa, quer na Alemanha, em que houve uma grande expansão, quer na Inglaterra, onde houve também um programa de reintrodução, embora não sei se estes aqui migram ou não. Mas há muitos, sobretudo da Alemanha e da Polónia, que vêm invernar à Península Ibérica, e eles aumentaram imenso, por isso é que a população invernante passou de vulnerável para pouco preocupante. Nós vemos muitos. Mas a população reprodutora, que são muito pouquinhos, eles diminuíram imenso, efetivamente, e concentram-se aqui junto à fronteira no norte e no centro. A estimativa que aqui dá é de 50 a 100 casais, está no CR. Efetivamente, e eu não sei neste momento se está estável ou se continua a diminuir. Em Espanha, que no passado também eram muito frequentes, os milhafres reais, atualmente está em perigo. Portanto, eu acho que eles diminuíram no sul e aumentaram mais no centro e no norte da Europa. E daí que o estatuto tenha melhorado no inverno, mas não no caso da população reprodutora. Portanto, estas são as 7 espécies com
o estatuto de ameaça CR para uma das épocas do ano. Antes de terminar, queria ainda deixar aqui um slide, eu aqui não vou desenvolver mais porque já não tenho tempo, isto fica depois para um webinário futuro, mas que é apenas a lista das 4 espécies que no livro vermelho anterior estavam na categoria CR em Portugal e deixaram de estar. A primeira é o galeirão de crista, que estava CR na população invernante, mas o galeirão de crista, que já foi comum no passado e que atualmente até se pensa que se terá reproduzido, e por isso é que está aqui como regionalmente extinto, como reprodutor, mas a população invernante estava CR, mas o galeirão de crista é uma raridade em Portugal atualmente, e portanto considerou-se, e bem, na minha opinião, que ele nem sequer devia ser avaliado, não faz sentido estar a avaliar uma raridade, que é invernante. Portanto, a população reprodutora deixou de se reproduzir, é um RE. Invernante, enquanto se não é regular, não faz sentido atribuir o CR e, portanto, passou a NA. Portanto, aqui acho que foi a decisão mais apropriada. Em Espanha, como podem ver, também está CR, a população reprodutora, apesar de em Espanha, aliás, em Espanha e por consequência na Europa, porque eles só ocorrem neste momento em Espanha, regularmente. Em Espanha há alguns programas de reintrodução, quer na zona de Sevilha, na Canhada de Los Pájaros, quer em Valência, pelo menos esses 2 sítios. Penso que a população estará a recuperar um pouco, mas continua CR. Depois o Paparratos passou de CR para EN, a população reprodutora. Aqui não percebi muito bem porquê, porque que eu saiba a população não aumentou, o Paparratos continua a ser muito raro como reprodutor, deve ter 10 ou 20 casais, portanto esta aqui não entendi muito bem. O Abutre Preto passou de CR para EN, aqui sim houve uma enorme expansão, nós tivemos recentemente um webinário com a participação do GP Tavares e da Milene Matos, e que nos explicaram que a população de abutre preto em Portugal neste momento já anda pelos 70 ou 80 casais, portanto estamos a falar de talvez 140, 150 indivíduos adultos, o que já vai muito para cima do mínimo de 50 para classificar como CR, e daí passou para EN. Aliás, em Espanha já nem sequer está ameaçado, já passou a ENT, neste momento já são bastante abundantes, portanto aqui uma evolução favorável. E finalmente a calhandrinha das marismas, que passou de CR para EN, isto no livro vermelho anterior só era conhecida a população de Castro Marim, entretanto já se sabe que existem populações nas Ilhas Barreira da Ria Formosa, portanto a população da calhandrinha das marismas é atualmente superior àquilo que se pensava, devido ao aparecimento de informação nova. Eu digo penso porque a justificação não é muito detalhada nesse aspecto, mas penso que isso terá contribuído para aliviar aqui o estatuto de ameaça. Pronto, chegamos ao final desta passagem pelas espécies CR, que tive como objetivo ajudar-vos também a compreender melhor quer a estruturação desta informação, quer a justificação para a classificação destas espécies nesta categoria mais grave de ameaça. Espero, como eu disse no início, poder voltar a estes temas no futuro, porque acho que é um assunto bastante relevante e bastante interessante e que é muito vasto, portanto fica desde já aqui enfim, a promessa, entre aspas, de na próxima temporada voltar a fazer mais uma sessão acerca destas temáticas. Muito obrigado pela atenção e estou disponível para as vossas questões.